Oi. Então, gente, a gente está começando esse conteúdo novo aí. Nós falamos de espaço agrário, né, nas últimas aulas, espaço rural do Brasil. E nessas próximas aulas agora a gente vai falar de espaço industrial. Tá? Então a gente vai falar mais de indústrias aqui, indústria aqui no Brasil, né? Vocês estão vendo indústria no restante do mundo com outro professor, aqui a gente vai trabalhar mais focado no Brasil. Né? E aí nós temos algumas peculiaridades aqui para poder abordar sobre a industrialização brasileira, né? Principalmente em relação à industrialização que vocês estão vendo, né? que ocorreu em outras regiões do planeta, como na Europa, por exemplo, a industrialização da Inglaterra. Tá? Então aqui do Brasil, a gente vai falar mais dela, mas eu vou sempre lembrando datas, o processo histórico, né, de industrialização que ocorre no mundo, né, até a gente poder entender aqui a nossa industrialização brasileira. O que a gente sabe da industrialização brasileira? Não só dela, mas fazendo um contexto da América Latina, pegando lá do México, né, passando por Argentina, Brasil, depois Uruguai, Chile, é que nós temos uma industrialização tardia. Né? Isso é a primeira característica a ser analisada. Então nós temos um processo de industrialização tardio e concentrado. Os outros países vão apresentar uma característica muito parecida, que são países subdesenvolvidos. Né? Então eles escolhem uma região ali a mais desenvolvida, e essa região a mais desenvolvida acaba concentrando nela o maior desenvolvimento industrial. Tá? Quem faz isso? O governo. Né? Os governos que estão no poder do país, ou dos países nesse período, eles acabam escolhendo ali as áreas mais desenvolvidas para elas poderem receber esse parque industrial. O Brasil não foi diferente. Né? Nós estamos inseridos nesse contexto. Nós passávamos naquele período por uma crise, óbvio que eu estou falando ali de 29, mas isso é a segunda fase da nossa industrialização, porque nós temos uma fase pré-industrialização, né, que vai pegar ali depois de 1808, porque de 1500 a 1808 não se falava em indústria aqui no nosso território. A produção era ligada àquela divisão internacional do trabalho, onde o Brasil era fornecedor de matéria-prima e lá na Europa você transformava essa matéria-prima em outros tipos de produtos. Né? E esses produtos chegavam aqui para serem comercializados. Essa era a nossa relação. A gente só fala de industrialização aqui no Brasil a partir de 1808, algumas indústrias vão se instalando no Brasil no final ali, né, quase no início do século XX, então na virada do século, né, de 1800 para 1900, então é o período em que nós temos a instalação de algumas indústrias. Agora, o processo de industrialização brasileira mesmo a partir de 1929. Né? Nós temos a Grande Depressão nos Estados Unidos, que é uma crise severa econômica americana, e aí aqui é o período da nossa crise do café. A gente não tem para quem vender café, os Estados Unidos eram o principal comprador, como eles entraram numa crise econômica, eles pararam de comprar o nosso produto, e a gente não tendo para quem vender, entramos num processo de recessão, né? Crise econômica, crise do modelo agroexportador, como vocês devem lembrar. Né? E esse processo da crise aí do modelo agroexportador fez com que o Brasil diversificasse a sua economia. A recém-criada república, né? Recém-independente, porque não tinha nem 50 anos ainda da criação. Vale lembrar que a nossa independência ela vai ocorrer em 1822, mas ela continua com a configuração de um reinado, né? Imperador ali na frente do governo. A república mesmo só em 1889, né? Que aí a gente tem ali a ideia de um sistema presidencialista, né? Mais voltado para um regime mais democrático, de alternância de poder, né? E aí quebra também a configuração política do Brasil, aquela ideia do café com leite, que vocês escutaram falar lá nas aulas de história do passado, também ocorre nesse processo da crise do modelo ruralista no Brasil.
Não que o modelo ruralista, a gente viu o espaço agrário no conteúdo passado, não que esse modelo ruralista tenha sido abandonado aqui no Brasil, deixado de lado, esquecido ou trocado, viramos um país industrial, tecnológico, não foi isso que aconteceu, né? Nós só tivemos ali o surgimento de uma nova elite, a elite urbano-industrial. A gente só tinha a elite rural até 29, depois de 29 surge a elite urbano-industrial. E essa elite ela surge, primeiro, do capital do café, convertido, né, em indústria, isso ocorreu. Muitos cafeicultores já percebendo ali, né, que era necessário investir em outras áreas, começam a investir em indústrias. Isso começa a beneficiar a economia brasileira e eles. E um segundo ponto seria o investimento também do Estado, dos próprios cafeicultores em estradas, em ferrovias, né, para fazer o escoamento do café. Isso permitiu, por exemplo, que a região sudeste, São Paulo, concentrasse um grande número de ferrovias. Por isso, concentrado espacialmente ali, essas indústrias aqui no Brasil. São Paulo tinha o maior número de ferrovias e essas áreas que serviam ao café no passado, a partir de 1930, passaram a servir também para as indústrias. Então, toda a matéria-prima e toda a produção final das indústrias servia ali, a gente usava as ferrovias para fazer o escoamento da produção. Então, chegavam as matérias-primas pelas ferrovias até as indústrias transformavam aqueles produtos ali na sua área, dali colocava na ferrovia para fazer o escoamento até o porto. O principal porto estava no estado de São Paulo, o principal porto do Brasil, o Porto de Santos. Então, você já fazia o escoamento para vender lá fora, né? A gente vendia para fora, a gente abastecia o mercado interno no primeiro momento, por isso que o nosso modelo, ele é um modelo atípico, né? Ele é chamado de modelo de substituição de importação, para quem não lembra também, anota aí. Então, o modelo industrial brasileiro de 30 é o de substituição de importação, e vocês vão ver que o da Argentina também do Uruguai também do México também né, um modelo de substituição de importação, que é quando nós deixamos de comprar dos europeus e passamos a produzir aqui dentro, né, aquilo que a gente importava. Por exemplo, roupas, indústria têxtil, indústria alimentícia, indústria de calçados, siderúrgica, metalurgia, então tudo a gente passou a produzir aqui dentro. Beleza? Concentrado, facilmente, né? Modelo de substituição de importação e uma industrialização tardia. Esse tardia, alguns motivos também para ela ser tarde, né? Começar em 1930, enquanto os europeus começaram em 1750. Primeiro, nós tínhamos uma parceria com a Europa. Então, era vantajoso para a Europa ela se industrializar e a gente não, porque nós seríamos ali o mercado consumidor dela. Então, a Europa, ela não incentivava a nossa industrialização. Vamos pôr, não incentivava, né? Ela obrigava a gente a não se industrializar. Como? Emprestando grana, né? Financiando a agricultura aqui dentro do Brasil, a elite agrária, e ela sabia que enquanto a elite agrária estivesse lucrando, né, não precisaria ali se industrializar. É óbvio que eu estou falando da Inglaterra, que é a nossa parceira econômica até o final da Segunda Guerra Mundial, depois a gente se apega mais aos Estados Unidos, né? Então, havia ali dois pontos muito importantes para a nossa não industrialização até 1929. Primeiro, a manutenção da elite agrária, desde 1500, essa elite é muito forte no Brasil, e ela é uma das responsáveis pelo nosso atraso, né, porque ela quer que fique só com o campo, economia voltada para o campo, porque é muito mais vantajosa para ela. Ela acumularia muito mais capital, é óbvio, né? Então, os latifundiários pensando neles, né? E aí nós temos a Europa também não querendo a nossa industrialização, porque era onde eles vendiam ali os produtos. Nós éramos vistos para eles como um grande mercado consumidor, né? Essa é a ideia. E essa foi a ideia, por exemplo, para parar com o tráfico negreiro e depois para finalizar a escravidão aqui dentro do Brasil também, né? A criação de um grande mercado consumidor, onde a Europa poderia vender seus produtos. Então, daí a gente tira essa ideia de industrialização tardia. Beleza? Aqui os motivos para o nosso atraso.
né? Então, um pouquinho daquilo que eu tinha comentado com vocês agora. Primeiro, histórico de colônia, esse é um dos motivos. Pacto colonial com uma metrópole, no caso, a metrópole, a primeira a explorar o nosso território, Portugal, na sequência, a Inglaterra. Né? Então, a gente se libertou de Portugal e muita gente achou que a gente estava independente. Mas uma economia recém-criada, como a nossa, né, que teve que pagar alguns tributos para poder se tornar independente, não seria tão fácil a nossa independência assim, né? Então nós tínhamos o pacto colonial com Portugal, depois da nossa independência, nos tornamos ali dependentes de uma outra potência econômica. Então, mantivesse a nossa economia ali girando. E ela acabou influenciando aqui dentro do nosso país. Né? A Inglaterra acabou fazendo isso. A gente se distanciou de Portugal com o fim do pacto colonial e nos aproximamos mais da Inglaterra. E isso fez com que nós criássemos aqui, ou tivéssemos aqui, uma impossibilidade de modernização, né? Desenvolver um parque industrial. Tá? Outro ponto, economia agroexportadora. Aquela baseada em latifúndio, em monoculturas e exportação. Né? Então nós temos, desde 1500, essa economia presente aqui no Brasil. Então, de 1500 até 1929, a principal economia brasileira é a agroexportadora. A gente não tem outro tipo de economia aqui dentro do Brasil, só a agroexportadora. Ou seja, latifúndio, monoculturas e voltadas para exportação. Só isso que tem aqui no Brasil. A gente só fala de diversificação econômica no país a partir de 30. A partir de 30 começam a surgir as indústrias, começam a crescer as cidades, né? Não só em tamanho, mas o número de cidades também. Aí começa o processo de urbanização brasileira. Então, até 50, vocês vão ver que a maioria da população vivia no campo. A partir de 50, depois desse processo de industrialização de 20 anos, já se inverte. A população em 60, em 70, a maioria já está na cidade, não no campo mais. Principalmente em 70, quando tem a Revolução Verde, né? Que é a modernização, ela sai das cidades e chega também no campo com as máquinas. Aí esse modelo agroexportador, essa economia, ela ganha uma nova roupagem, né? Agora não mais com uma grande quantidade de trabalhadores, mas sim com máquinas pesadas produzindo ali, né? Trabalhando naquele território, certo? Então lá, economia agroexportadora, características, latifúndios, né? Monoculturas e voltadas para a exportação. Um histórico rapidinho do nosso processo de modelo agroexportador. Primeira atividade monocultora introduzida aqui dentro, cana-de-açúcar. Ainda no período das capitanias hereditárias, né, utilizando ali o litoral. Depois tem outros ciclos, né? Tem o ciclo da borracha, que também é voltado para a exportação, né? Até que se introduz aqui dentro o café. E aí o café fica sendo a grande última monocultura mantenedora ali da nossa economia, porque mantinha a economia brasileira mesmo entre as 10 maiores. Então, o café produzido na região sudeste do Brasil, né, sendo produzido ali, muito mais próximo dos portos também, do principal porto, né, de Santos, para o escoamento da produção. E esse café foi bem vendido até 29, que é quando tem lá a grande depressão nos Estados Unidos, e aí a gente não tem para quem vender aqui, né? Fica estocado, tem que ser queimado lá no porto. Tá? Então, a economia baseada em produtos agrícolas, cana, borracha, drogas do sertão, charque e o café. Essa é uma economia, né, histórica de 1500 até 1929. São esses os produtos que a gente consegue tirar daqui. Né? Sem falar, é claro, do pau-brasil. Mas aí não é uma economia agroexportadora, porque a gente não produziu para o Brasil, a gente só extraiu ele, né? Então, uma economia extrativa. Foi o primeiro recurso natural a ser extraído daqui do nosso território. Né? Com essa economia agroexportadora, nós temos isso aqui, né? Elite agrícola. Vocês vão ver que, com o passar do tempo, é criada aqui dentro do território a elite urbana, elite industrial. Então, tem outros tipos de elites também que vão surgindo aqui no Brasil. Mas até 29, essa é a elite. Aquela que ganhou terras, né, a partir de 1850, tá? Minto, a partir de 1500 até 1850, então dali conseguiu acumular bastante capital, né? Então essa elite
muito forte aqui dentro do nosso território, até hoje é muito forte, porque nós temos uma bancada ruralista muito forte lá em Brasília, né? Política para a manutenção da hegemonia agrícola. Isso aqui também é um dos pontos do nosso atraso, porque a elite agrícola aqui, a elite agrária, ela não queria abrir mão daquilo que ela tinha e do poder que era a agricultura dentro do Brasil. Então ela via que o único caminho, né, para a economia brasileira, é claro, pensando nela, né, era manter esse estilo aqui de economia, né, voltado para o setor agrário. Então ela não era favorável à mecanização e à modernização do país, né, o surgimento das indústrias, não era favorável a isso, ao crescimento das cidades. Isso, a elite agrícola tinha uma ideia de que tinha que ser só da Europa, né, e ela fornecedora desses produtos para a Europa, o que iria beneficiá-la, né, sempre. Porque ela seria a grande produtora ali para a Europa e ela lucraria muito mais do que qualquer outro setor, né. Mão de obra escrava, esse é um outro ponto interessante a ser discutido, né? Porque aqui no Brasil a gente fala muito da questão das disputas de terra, a gente falou bastante isso no conteúdo passado, a gente viu dos conflitos, né? Pessoas que durante um bom tempo ganharam terras aqui no Brasil, acumularam muito capital, então sempre conseguiram ter mais acesso a terras. E a gente fala só das terras aqui, a gente acaba esquecendo que durante muito tempo, além das terras serem doadas, as pessoas também contavam com uma mão de obra que não era remunerada, uma mão de obra escrava. Você fala assim, no Brasil teve escravidão, mas ela acabou muito tempo atrás. Não, ela acabou recentemente, né? Comparado ao período de escravidão que existiu nesse país, é recente. Sem falar que é o último país do planeta a abolir a escravidão foi o Brasil, né? Então, nós temos processo, mão de obra escrava aqui dentro, de 1500 até 1888. Aí há uma mudança. Por que uma mudança? Porque começam escravizando nativos, depois tem aquelas missões que vocês conhecem, né? A influência da igreja para a não dominação dos nativos, porque havia um outro interesse de reconhecimento de território, né? Também não era tão bonzinho assim, não, como imagina as missões, né? E aí há uma mudança. Deixa-se o nativo, e aí começa a se escravizar o negro africano, né? E algumas áreas, a parte central, onde iam ocupando o território, continuava escravizando nativos também, porque parece que parou. Não vamos mais escravizar nativos, vamos escravizar só os negros africanos. Não, aí é um processo misto, né? Até que percebe que é muito mais fácil utilizar a mão de obra escrava negra e cometer o quê? Genocídio com os nativos aqui, que estavam nesse território. Por isso que de aproximadamente 5 milhões de habitantes que aqui existiam nativos, hoje a gente conta com 300 mil, né? Porque ao longo desse processo de ocupação do território, eles foram sendo extintos, né? Mortos, assassinados, tá? Então, mão de obra escrava sempre presente dentro dessa elite agrária, dessa elite agrícola, né? A escravidão acaba em 1888, a manutenção desse processo de latifúndios, né, vai até 1929, então é um período muito curto de tempo, né? Esses trabalhadores que serviram como mão de obra escrava nunca foram, né, ressarcidos, nem seus descendentes, nem quem ficou a próxima geração, né? Ninguém foi ressarcida, tá? Então, quem utilizou dessa mão de obra acumulou muito capital, principalmente quem vendia essa mão de obra. Então era profissão. Vendedor de escravos no Brasil durante um bom tempo era profissão. Era muito lucrativo vender escravos aqui dentro. Tinha leis ali que autorizavam uma quantidade, né, de escravos por propriedade, por tamanho de propriedade. Então a gente fala às vezes assim, tá baseada na lei, mas a lei erra também, né? A lei permitiu escravidão aqui dentro do Brasil, era autorizada por lei. Se você analisar a África do Sul, por exemplo, o apartheid estava dentro da lei. Então, essa ideia de que a Constituição garante, né, a Constituição também erra, as leis também erram, né? Então, ausência de mercado consumidor, isso é uma das características da mão de obra escrava. Se você tem mão de obra escrava, você não tem mercado consumidor, porque tem uma grande possibilidade ali, né, dessa área, desse território, ter uma minoria controlando uma grande maioria que é escrava, e é isso que acontecia aqui no Brasil, né?
mão de obra escrava negra era muito maior que os brancos aqui dentro do território. Chega, assim, ao final lá de 1889, né? E aí a gente tem uma ideia de que os negros eram tão importantes para a economia brasileira e que eles foram abandonados, e é daí que surge a nossa grande crise econômica, né? Porque ao invés de inserir esses negros no novo processo econômico brasileiro, contratar eles, ao invés de utilizar como mão de obra escrava, não. O governo, junto com essa elite agrária também, eles têm uma ideia, uma brilhante ideia, de importar a mão de obra, de trazer os brancos para trabalhar no campo. É uma segunda leva de europeus. E aí que entra os italianos, alemães, eslavos, né? Que são os ucranianos, poloneses, os asiáticos como os japoneses. É a partir de 1889 que eles têm essa brilhante ideia, que é melhor trazer mais imigrantes aqui para o Brasil. Tem até uma política pública mesmo, era um plano político daquele período, daquela política do café com leite, que era o branqueamento da população. Porque um país, né, de maioria negros, como era o Brasil naquele período, não seria bem visto por outras nações, principalmente as nações desenvolvidas. Então era necessário fazer o que aqui dentro? Uma miscigenação maior. Por isso que permite a entrada, então, dessa segunda leva de europeus que vão se instalar no sul do país, né? E os asiáticos que vão chegando ali na região sudeste também, miscigenando, ocupando aquela área, né? Aumentando a quantidade de brancos aqui dentro do país. É claro que são políticas, fala assim, mas eles tinham acabado com a escravidão, né? Então, mas são políticas preconceituosas, né? As culturas dos negros aqui dentro do nosso território, elas vão ser durante muito tempo proibidas, por exemplo, as práticas religiosas, né, das matrizes ali africanas, tá? Os hábitos, né? Então, as danças típicas, até a questão dos produtos que eles usavam, né, das ervas que eles usavam, como fumo de Angola, por exemplo, que depois passou a ser conhecida como maconha, tudo isso fica sendo proibido aqui dentro do país, porque tinha ali uma ligação com os negros, né? Então a cultura negra ela acaba sendo proibida durante um bom tempo aqui dentro, né? Vocês vão vendo isso ao longo da história do Brasil, que esse processo de perseguição aos negros também é uma perseguição cultural, né? Principalmente cultural, porque há ali uma mudança da cultura deles aqui dentro do território. Tá? Mão de obra qualificada para o trabalho industrial, né? Isso é bem característico, né? Porque é uma mão de obra qualificada para o trabalho industrial, porque é a nossa indústria de base. Então, se é uma indústria de base, o que você necessita? Apenas de mão de obra braçal, né? Não nada ali, nenhum trabalho mental, né? É mais um trabalho braçal, indústria pesada. Então, você vai poder absorver essa mão de obra que estava no campo, nas indústrias. E é justamente nesse período, 1930, que nós temos o primeiro êxodo rural, né? Que é um êxodo rural mais espontâneo, o forçado na década de 70, quando as máquinas chegam no campo e começam a expulsar as pessoas. Esse de 30, ele é mais espontâneo. Então, as pessoas vão para as cidades em busca de melhorar a qualidade de vida, né, de um desenvolvimento melhor, né, de ter acesso ao novo, né? O novo chama ali a curiosidade deles, é o crescimento das cidades também, né? Então, essas pessoas vão chegando ali nas cidades. Aí entra no outro ponto das cidades, a falta de planejamento urbano, porque elas queriam uma demanda populacional e a demanda foi muito maior. E faltou planejar as cidades. Então vai faltar casa, vai faltar sistema de coleta de esgoto, sistema de coleta de lixo, água tratada, né? E aí levam as mazelas sociais que nós conhecemos. Então, o processo de industrialização brasileiro também acelerou o crescimento das cidades, que vai acelerar também os problemas sociais, né, urbanos, como favelas, né, falta de moradia, falta de saneamento básico, né? Então as indústrias elas também são responsáveis por esses processos nas cidades, tá? Então tem características boas, né? Que você descentraliza o poder, deixa a elite agrária para um lado, tem o surgimento de uma nova elite, isso é uma característica boa, diversifica a economia brasileira, e isso também é muito importante, porque as grandes economias mundiais
elas são diversificadas, elas não são concentradas só no ramo, né, só no setor. O Brasil passa a ter 3 setores a partir da industrialização. Então, o primário, o secundário e o terciário, que quase, o secundário quase não existia, o terciário era bem pequenininho, né? Então, expande esses 2 setores. E aí nós temos hoje, por exemplo, o setor terciário, o principal setor econômico do Brasil, né? O setor de serviços. Tá? E o secundário, que já foi um dos grandes setores brasileiros hoje, pequeno, né? E o campo maior que o secundário. Então, o primário maior que o secundário hoje aqui no Brasil na atualidade. Mas a gente vai ver o porquê, né, dessa diminuição ainda, tá? Deixa eu ver aqui. Se deu uma travadinha, mas vai. Opa. Só um minuto. Tá travando aqui. Aí, vamos ver. Aí. Então, o passado de colonização brasileira ali vai submeter as políticas do Pacto Colonial, né? A gente falou um pouquinho em relação à metrópole, né? Principalmente Portugal e depois a Inglaterra, os tratados e acordos que nós temos, mesmo depois de independente, a gente continua dependente de uma potência, né? Então, aquela ideia de independência, ela vai até certo ponto, que aí entra na questão econômica e na questão de desenvolvimento, tecnologia, a gente não possuía nada disso. Quem possuía isso eram os europeus, né? E os Estados Unidos. Então a gente tem que ir fazendo esses acordos para poder possuir também isso, né? Por exemplo, a gente não tinha energia elétrica no Brasil até a década de 20. Tá? Era concentrada em São Paulo e Rio de Janeiro, e mesmo assim a energia elétrica faltava direto para eles, tá? Porque era bem escassa. A gente só passa a analisar hidrelétrica, geração de energia, a partir do Vargas, né? Então a partir de 30, que ele começa a trazer capital de fora, da Inglaterra, da Alemanha, para poder desenvolver esses setores aqui dentro do Brasil, tá? Além disso, a gente tem ali, ó, economia sempre baseada em gêneros agrícolas, com a manutenção de uma elite, né, que também estava presente na política, essa elite agrária. Aí você fala assim, então hoje não está mais? Está. Que hoje a gente tem uma abertura maior ali, né, para a parte urbana, industrial, tá? Mas a bancada ruralista é muito forte. O Brasil tem bancadas no governo atual, né, do Câmara de Deputados, por exemplo, no Senado. E aí vocês têm que estar sempre atentos a essas bancadas, porque essas bancadas elas têm interesses próprios, né? Por exemplo, a elite, a bancada agrícola, a bancada ruralista do Brasil, ela tem interesse, né? A manutenção lá do sistema agrícola, né? Diminuição de impostos para que ela possa vender mais produtos agrícolas, mais benefícios fiscais, incentivos, né? Que favoreçam ali a manutenção daquele modelo. Então, tem interesses, né? E aí tem outras bancadas, por exemplo, tem a bancada da bala, que é a galera que gosta mais de arma, né? Tem a bancada da bola, que é a galera que defende ali mais o lado do futebol, né? Aí tem a bancada LGBT, aí tem, e vai indo, tem várias bancadas, tá? É assim que é configurada ali a política brasileira, né? E aí, para poder aprovar essas leis, tem que chegar a um consenso da galera lá, dessas bancadas, e aí elas aprovam ou não, né? Assim que funciona, tá? E aí uma prova de que esse sistema ele queria ser mantido, da elite agrária, é a manutenção do trabalho escravo até 1888. Enquanto vários países abandonaram a escravidão, os países vizinhos do Brasil quase não tiveram escravidão, eles se tornaram independentes lá no início, né? Então, a partir de 1800, 1815, 10, né? Aí a gente tem 18 até 21, 22, que é o período do Simão Bolívar influenciando, né, em toda a América do Sul. Logo com a independência, já a expulsão do colonizador já acaba ali o processo de escravidão, né? Depois, os Estados Unidos, em 1865, quando acaba ali a guerra de secessão, e aí já também fim da escravidão. O Brasil mesmo, após a sua independência, em 1822, ele ainda ficou 66 anos, né, criando leis ali para poder ir contornando o trabalho escravo, né? Então, leis lá de escravos que chegavam a 60 anos eram liberados da escravidão. Depois
de mulheres, né, que tinham filhos ali, aí os filhos já não eram mais escravos, também tinham direito a ser livres. Então o Brasil foi contornando para não falar assim, ó, acabamos com a escravidão, né? Aí você chega num ponto que não tem mais condição, porque a pressão europeia era muito forte da Inglaterra no Brasil. O Brasil acaba com o tráfico negreiro em 1850 e acaba com a escravidão em 1888, mas aí isso vira um motivo para um golpe militar, né? A República, ela é baseada no golpe militar. Então, como acabou a escravidão, a elite agrária, não contente com nada disso, pressiona os militares a derrubar o regime monárquico aqui no Brasil. E aí, em 1889, um ano depois do fim da escravidão, é criada aqui dentro a República. Foi assim que funcionou, né? Se o nosso monarca tivesse deixado mais um ano, ficaria mais um ano ele no poder, né? Se ele tivesse conseguido mais 10 anos, até 1898, vamos supor, ele ficaria mais 10 anos. Mas como ele desagradou a elite agrária, essa elite pressionou os militares e eles tomaram o poder, né? E a partir dali começa a República e começa um novo Estado a ser configurado aqui dentro do Brasil, né? Aí o surgimento do mercado consumidor, né, pela questão que a gente falou, branqueamento da população, tudo aquilo, tá? A base da nossa industrialização, o café é a base da industrialização brasileira, né? É um produto altamente valorizado no mercado internacional, então tinha uma saída muito boa para a Europa, mas principalmente para os Estados Unidos, porque era o principal comprador do nosso produto, né? E aí os cafeicultores foram acumulando capital, né? Conforme eles iam vendendo, quando vem a crise, eles convertem. Boa parte desses cafeicultores convertem o capital do café para as indústrias. Então eles deixam de ser cafeicultores e passam a ser industriais, né? Então capitalistas agora voltados para a indústria. Então saem do campo para a indústria. É claro que tem uma galera que não faz isso, né? Aí o Estado acaba contribuindo ali para que eles não sofram tanto, né? Porque o Estado brasileiro é muito bom com a elite agrária, né? Então ele acaba comprando todo o excedente do café, daquele processo aí da crise do café, manda para o Porto de Santos esse excedente, paga os cafeicultores para que eles tenham capital ali e invistam ou em outro plantio ou até mesmo na indústria. E aí esse café fica lá no Porto de Santos parado, esperando o quê? Um milagre divino, né, que outro país compre esse café para que ele possa revendê-lo, né, vendê-lo. E aí isso não acontece. Por isso que tem a famosa queima do café lá no Porto de Santos, porque ele começou a estragar, né? Surgimento de bichinhos ali, e aí o governo mandou queimar esse café lá no porto, que nem ia ser vendido, né? Excelentes condições naturais da região sudeste para o plantio e manutenção da ordem social, né, vigente. Desperdício. O café foi queimado, literalmente, né? Então você tem ali, você sabe que o café é plantado na região sudeste, também, né, no norte do Paraná. Então é uma região onde o café vai ser produzido aqui dentro do Brasil, bem produzido nessa área. As ferrovias, as estradas vão surgindo próximas a essas propriedades que produziam o café, para levar ele mais rapidamente para o Porto de Santos para poder exportar. Durante muito tempo foi assim a nossa base econômica, né? Então a região sudeste, ela é a região que mais vai se desenvolver em relação a outros territórios do Brasil por causa do café. Então o café promove esse desenvolvimento de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro porque era capital, então concentrava o capital econômico, né, e político do país, e São Paulo por ser ali a potência econômica, produtora do café para exportação. Então sempre essas duas ali se desenvolvendo mais rápido que qualquer outra região do Brasil, né? Organização das propriedades semelhantes às da cana, então grandes propriedades, o que nós definimos como latifúndios, a gente já viu isso no conteúdo passado, né? Monocultoras, então uma atividade, né, um gênero agrícola, tá? Produção ali em larga escala, né, para poder fazer ali o que? Escoamento da produção, né? Inicialmente começou com a mão de obra escrava, o primeiro ciclo do café é mão de obra escrava, e depois muda para aquela mão de obra assalariada, né, baixa, tá?
do imigrante que veio para o Brasil. Então, e até, em alguns casos, análoga à escravidão, porque esse cara ganhava tão pouco e trabalhava tanto que era muito parecida com o trabalho escravo em relação a esses europeus que vieram na segunda leva, tá? Bom, na aula que vem a gente vai falar mais aqui do ciclo, dessa base do café, para a gente poder entender o desenvolvimento das ferrovias, as melhorias industriais, né? E aí a gente fala mais de indústria, as fases, tá? Então vou anotar aqui para não esquecer. Base. Atualização. Alguém quer perguntar alguma coisinha, gente? Coloca o nome na chamada aí. Porque senão depois a coordenação briga comigo. Sempre esqueço de falar isso. Ou eu esqueço de pedir para vocês colocarem o nome na chamada, ou eu esqueço de gravar. É sempre um dos dois. Normal, normal. É. Hoje eu lembrei dos dois, hein? Eles não vão poder, né? Eles vão poder reclamar hoje. Lembrei dos dois. Lembrei de Aí sim, gravar. professor. E lembrei de gravar e lembrei da chamada, hein? Foi o Estou nome, no galera. professor. Maravilha. Aí vocês já estão liberados aí. Quem colocou o nome na chamada já pode ir para a próxima aula. Beleza? Deus. Tchau, professor. Qualquer Tchau, dúvida que professor. vocês tiverem com a atividade, vocês vão me mandando, tá? Que a gente troca uma ideia. Beleza? Beleza. Fechou, galera. Obrigado, tá? Excelente semana a todos vocês.